Boa tarde, agradeço o convite, é com grande prazer que eu estou aqui e eu já vou começar dizendo que eu sempre fico muito emocionada de falar nesse assunto, principalmente do ponto de vista que eu vou colocar, que é do ponto de vista da criança. Acho que foi bastante feliz os trabalhos que foram sendo colocados aqui, porque o Sandoval fala na perspectiva do professor, a Bia falou na perspectiva das queixas, né, do que vem como queixa, e eu vou trazer o ponto de vista do aluno que está aí com essa queixa, né, que é observado como uma criança que tem a dificuldade de aprendizagem. O título desse evento, ele foi proposital, não porque a gente acredite que exista uma dificuldade de um fracasso escolar propriamente dito, mas para provocar discussões. Então, o que a gente quer, eu vou reiterar o que tem sido falado aqui, a gente quer que, assim que acabe a apresentação da mesa, a gente abra mesmo para debate, a gente abra para um diálogo, para que a gente possa conversar. Do meu ponto de vista, entre o fracasso e o sucesso escolar, há um universo de possibilidades da criança se colocar, do aprendiz se colocar, mas que via de regra não é considerado. Ou ele chega num ponto, ou ele não chega, né? Que padrão é esse que existe? Por que a gente tem que seguir esse padrão? Sempre um padrão de expectativas, comportamentos, resultados. A criança conseguiu fazer uma série de coisas, mas ela não chegou lá, né? Então, o conceito que ela recebe de um determinado ponto de avaliação é sempre negativo, né? Então, o meu convite hoje aqui é da gente pensar que existem diversas interlocuções, tá? Depois eu peço para passar. Existem diversas interlocuções que a gente pode fazer para que a gente tenha um olhar mais diverso do que acontece com essa criança que se apresenta em risco, né, de fracasso escolar, que se apresenta com as dificuldades escolares. E essas interlocuções não devem, né, acontecer só com os profissionais da escola, mas com os amigos dessa criança, né? Quantas vezes a gente conversa com os colegas da criança para saber como é que essa criança é na relação com os seus colegas? Acho que muito pouco, né, ou quase nada. Quantas vezes a gente conversa com os pais e com os irmãos dessa criança para de fato escutar o que eles têm a dizer e não dar orientações do que deve ser feito? Ou com pessoas que convivem com essas crianças em outros contextos, mas que não na estrutura escolar, porque a gente sabe que a criançada hoje participa no contrafluxo, no contraturno da escola, de outras instituições, mas que são instituições que têm uma estrutura muito próxima à escolar. Então, muitas vezes, no período da manhã, ela vai para essa instituição e no período da tarde ela vai para a escola. Só que de manhã, nessa instituição, ela viveu situações muito semelhantes à que ela vai viver na escola. Fica tudo muito... Quando ela chega na escola, ela está exausta, ela já não quer fazer mais nada, né? Então, e um ponto que eu coloco aqui para a gente pensar é ver o olhar da criança. O que a criança tem a dizer dela própria? A gente sempre usa o discurso da criança para analisá-la, mas não necessariamente para incorporá-la nas nossas interlocuções. A criança, é o que a gente vai colocar aí, ela é falada, né? Ela é a terceira pessoa, a pessoa de quem se fala e não com quem se fala. E isso faz muita diferença, né? E a gente parte para falar das crianças com as nossas convicções, com as convicções do que a gente considera que é possível, correto, plausível, e não parte para olhar o que a criança tem a dizer daquela situação. A Bia falou das queixas e não por acaso, quer dizer, não por acaso, mas não foi combinado. Eu vou trazer dois exemplos, fragmentos de situações escolares que têm a ver com algumas das queixas que a Bia colocou ali e também com o fato de serem meninos, né?
Vamos ver, o primeiro exemplo é o do Igor. O Igor tem 6 anos e não para quieto nas rodas de conversa, né? Nas situações que são feitas em sala de aula para todo mundo conversar, debater um assunto. A professora relata que ela já fez de tudo. Já colocou ele do lado dela para controlá-lo, já pediu para ele começar a falar na roda para ver se ele se interessava, já o colocou do lado de um aluno mais participativo para ver se ele o inspirava, e já colocou também de castigo para fora da classe para ver se ele pensava um pouco em como se comportar melhor. 6 anos. Ele não tem concentração. Ele é muito disperso. Com ele nada dá certo. Ele não tem limites. Ele é a não pessoa. Tá? Eu, profissional, estou conversando com outra profissional sobre ele. E aí ela me deu um exemplo que mostra a ausência de limite dele. Era hora do recreio e 2 amigos estavam comendo um mesmo tipo de Danone. E isso gerou uma disputa ali, porque a menina dizia para o menino que ele não podia comer o mesmo Danone que ela. O menino dizia para a menina que ela não podia comer o mesmo Danone que ele. E essa disputa, ela avançou para a agressão física. Igor estava ali do lado, olhando a situação acontecer. Na disputa física, tapas, puxão de cabelo, arranhão, um Danone foi deixado de lado e a professora foi lá intervir na briga. Mas o que deixou mais indignada a professora foi o fato do Igor ter comido o Danone que sobrou. E aí toda a questão ficou em cima do Igor. Tá vendo como ele não tem limites? Ele não podia ter comido o Danone. Bom, o que é que diz Igor desta história, né? Essa convicção de que ele não tem limites, ela passa a nortear todo o olhar da professora em relação ao Igor, né? Igor é um garoto que desenha muitas casas e aviões, casas coloridas. Pena, eu não consegui colocar um desenho dele aqui, mas as casas que ele desenha se assemelham muito aos desenhos e às casas de Gaudí. Eu já falei para ele que ele precisa conhecer, que um dia ele vai ser um arquiteto dessa ordem, as formas arredondadas, aquela coisa colorida. Ele está tomado por esse tema. As casas se movem, as casas têm espaço para pai, para mãe, para filho, para um pai pássaro que voa, que vai de um lugar para outro sem ter uma moradia fixa. E ele fica pensando se teria uma casa ideal para esse pai. Então ele desenha, desenha, desenha casas até que uma seja perfeita para esse pai que voa, pare de voar. E aí eu perguntei para ele, falei, nossa, eu vejo você desenhando com tanta atenção, você fica aqui desenhando, desenhando, e sua professora me diz que você não para quieto. O que acontece que você não para quieto? O que você fica pensando? Aí ele falou que ele fica pensando em arrumar um emprego para o pai dele, em São Paulo, para o pai voltar a morar com a família e deixar de viajar tanto, né? E aí quando a gente fala que ele pensa isso, como assim um menino de 6 anos pensa nessas coisas? O menino de 6 anos pensa nisso sim, porque isso faz parte da vida dele. Estava fazendo parte da vida da família essa separação momentânea que o casal e que a família estava vivendo por questão de trabalho. Não estava nada confortável para ninguém aquela situação. E cada um deles da família estava vivendo e sofrendo, né, suas dores e frustrações ao seu modo. Mas como a convicção de todo mundo é de que criança não percebe o que está acontecendo, a dificuldade que ele estava de concentração se fixou num possível TDAH, né, e em problemas de aprendizagem, e não no que o garoto estava vivendo na vida dele naquele momento. Quanto ao Danone, Igor sempre foi um menino glutão,
né? Comendo lanches, todos os lanches que sobravam dos amigos, ele comia na escola. E, obviamente, sobrou o Danone ali. Ele falou: ah, o Danone estava sobrando, estavam brigando, eu comi. E aí eu lembrei da história, da verdadeira história do lobo mau. Pode passar. Essa daqui, não sei se vocês conhecem. E eu contei para ele, falei: nossa, você está me falando isso? E eu estou me lembrando da verdadeira história dos 3 porquinhos, contada pelo lobo mau. Porque ele se diz muito injustiçado de ser a figura mais sanguinolenta das fábulas e dos contos de fada. Porque a história, segundo ele, é a seguinte: ele estava resfriado, muito gripado, mas estava fazendo bolo para a avó que fazia aniversário. Quando ele se deparou com uma falta de açúcar e foi pedir açúcar para o vizinho, que era o porquinho, que vivia na casa de palha. Foi lá, pediu o açúcar e o porquinho, muito mal educado, disse que não ia abrir a porta, não ia dar açúcar, coisa nenhuma. Ele ficou achando que aquele vizinho era um vizinho mal educado, mas antes que ele saísse de lá e fosse procurar outro vizinho, ele espirrou e a casa de palha caiu e matou o porco. Ele é um lobo, afinal de contas, né? Um lobo vê uma carne suculenta ali, recém-abatida por questões que não lhe diziam respeito, ele comeu o porco, obviamente, lobo come porco, ele comeu. Aconteceu a mesma coisa na segunda casa, porque ele espirrou até mais forte, as tábuas caíram em cima do outro porquinho, ele resolveu comer, porque não ia deixar aquela carne sobrando, e foi para a terceira porta, mas já chegou sem saber que o fato já tinha se espalhado, a polícia já estava lá esperando e ele foi preso sem que ele pudesse dar a versão dele, e ele amarga anos na cadeia por causa disso. Acontece o mesmo com o Igor, né? O Igor tem lá a pecha de glutão, comeu lá o Danone e está todo mundo querendo cair de pau em cima dele. Ele deu muita risada com essa história, ele não conhecia, foi um momento da gente poder olhar para a situação sem aquele veredito pesado: você comeu, você não tem limites, você não pode fazer, né? E foi ali um exercício intelectual que a gente pôde fazer a partir da vida do Igor, né? A Aldaísa Sposati, num texto que ela tem já mais antigo, acho que 1999, ela cita um trabalho realizado com crianças de periferia, ainda na década de 80 do século passado, século 20, que foi pedido, o texto chama A Vida das Crianças por Elas Mesmas. E foi pedido para essas crianças escreverem sobre seus cotidianos, né? E a surpresa foi muito grande, surpresa aí nem tanto, de ver que a vida das crianças, os textos traziam um mundo repleto de obrigações e preocupações com a vida cotidiana. Já naquela época se falava num mundo não lúdico para as crianças, numa perda de infância, porque as crianças tinham preocupações com os irmãos menores, com o desemprego do pai, com as brigas das famílias. E hoje a gente continua vendo essas crianças repletas de obrigações e preocupações. O Igor tinha uma preocupação legítima e verdadeira com o emprego do pai, ele queria encontrar o emprego do pai. Letícia tinha uma preocupação verdadeira com a separação dos pais, ela queria que o pai tivesse uma namorada porque a mãe já estava com outro namorado. Como é que eu vou pensar nas atividades escolares se eu estou com essas preocupações da minha vida cotidiana que não são acolhidas dentro da sala de aula, né? E o que a gente vê, então, assim, nessa de preocupação, tem até uma tirinha recente, que é a do Armandinho, que a mãe fala: hoje às 2 horas você vai ao francês, às 4 futebol, 6 música, 8 ao reforço. Alguma dúvida? Que horas eu vou ser criança, né? Essa questão dessa vida repleta de obrigações, repleta de preocupações, né? Ela precisa ser levada em consideração. Cada vez mais a gente tem uma linha muito tênue entre vida de criança e vida de adulto, mas a gente continua achando que as crianças não pensam nisso, que elas precisam se ligar naquilo que é dado na escola, né? E a escola, como Sandoval falou lá num dos eixos,
deveria trabalhar com o exercício da cidadania, ela não traz para dentro da sala de aula a vida cotidiana dos seus alunos como um exercício intelectual. Ainda como educadores, a gente prefere continuar realizando tarefas descontextualizadas, na grande maioria das vezes, e falando sobre eles, né, sobre os alunos, com as nossas convicções calcadas muitas vezes em manuais de diagnósticos e protocolos. Para terminar, um último exemplo, que tem a ver com aquela queixa de comportamento desligado. Não, a queixa de escrita, desligado já foi o Igor. O Paulo, a questão da queixa de escrita. O Paulo é um menino que vai na contramão do que se espera dos garotos no dia de hoje. Ele não gosta de futebol, ele não gosta de correr com os meninos pela escola, ele não é de falar muito na sala de aula, ele não gosta de brigar. Ele gosta de educação física, mas ele não se destaca e ele não quer ser líder de nada. Vocês já repararam que essas crianças, a gente olha com um olhar desconfiado, tem alguma coisa nela, criança que não quer ser líder, criança que não fala muito, menino que não gosta de jogar futebol. Mas esse menino, quando questionado em sala de aula, ele também recorre ao famoso não sei ou não me lembro. E aí eu fico pensando um pouco naquela queixa que a Bia falou, da não memorização. Muitas vezes as crianças recorrem ao não sei ou não me lembro porque elas não querem se posicionar. Elas não sabem se elas vão ser aceitas na posição que ela tem para dizer. Então ela prefere dizer não lembro, né? Estão certas. Mas ele é um menino que ele gosta muito de pensar e tem demonstrado gosto por escrever, desde que ele possa planejar o texto. Ele tem um modo de fazer que é ficar pensando no texto, e se eu só olho a fachada, eu acho que ele está desligado, mas ele está organizando o texto dele na cabeça, e isso demanda tempo, só que não casa com o tempo que a escola dá para fazer as tarefas. Aí isso virou um problema. Em toda a avaliação dele está assim, faz no tempo necessário, correto, pertinente, conceito C, conceito D. Tempo virou um problema para ele. Como virou um problema também o gosto e a necessidade que ele tem por interlocução para desenvolver as ideias dele. Ele gosta de conversar sobre aquilo que ele vai escrever, sobre aquilo que ele vai responder. Mas isso parece ir contra essa tsunami de autonomia que entrou na escola, né? Não é onda, é tsunami. Todas as crianças têm que ser autônomas, tudo a gente tem que trabalhar para desenvolver a autonomia da criança a partir dos 2 anos de idade. Então, é complicado, porque autonomia não é sinônimo de fazer as coisas sozinho, né? Então, quando a criança precisa de uma interlocução do adulto, quer a interlocução do adulto, isso é tomado como uma dificuldade. E um passo para se pensar, ele tem insegurança, incapacidade e mais não sei quantos ins que levam à rotulação desse aprendiz. O Paulo gosta de mangás. Ele já leu todos da série Naruto, ele ama mangá e ama fazer desenho, e faz curso de desenho e pensa que está querendo escrever e ilustrar o seu próprio mangá. Ele tem domínio da internet, faz pesquisas de assunto que os interessam e mantém ativa a sua página no Facebook. A gente está falando, gente, de um menino de 9 anos de idade, tá? Não estamos falando de alguém mais velho, não. Vou mostrar um desenho que ele faz. Pode pôr esse desenho dele. Só para terminar. Então, da avaliação que ele sempre tem com conceitos baixos, eu queria destacar só um detalhe. A pergunta é, escreve corretamente palavras de uso cotidiano? Conceito C. Aí eu quero destacar um exercício. O objetivo era a grafia correta de ão e an. A instrução, complete a frase assinalando a palavra que dá o sentido adequado. Marcos deu um botão de rosa para Maria. Paulo leu corretamente as duas palavras, botão, e assinalou bottom. Quando
questionado por que ele assinalou bottom, se ele falou corretamente as duas palavras, ele disse: ué, Marcos deu um bottom rosa para Maria. E antes que eu continuasse sem entender, ele fez assim, deu um bottom rosa para Maria. Eu dei risada, disse que ele estava coberto de razão e disse que Marcos também poderia ter dado um botão de rosa para Maria. Aí ele falou: botão de rosa? O que é isso? E aí eu pergunto, quem mesmo desconhece as palavras do cotidiano? Quando que um garoto do século XXI sabe o que é um botão de rosa? Eu vejo na interlocução com as crianças sobre suas vidas e seus processos um terreno fértil para a compreensão de que há entre o fracasso e o sucesso uma gama de posições potentes e de saberes válidos, né? Experimentar essa possibilidade, eu acho que é um bom início para a gente transformar a escola num espaço essencialmente dialógico como ele deve ser. É isso.